Hoje ele estava que estava. Glória a Deus. Para finalizar a manhã de hoje, de ensino, nós também vamos falar do valor servir o coração para servir. Servir de coração, ou seja, de toda a tua alma. Amém? Aleluia. E Efésios capítulo 6 diz o seguinte. Aleluia. 6:6. Não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração, ou seja, de alma, a favor de Deus, a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. O apóstolo Paulo estava falando, orientando, né, os servos, os escravos ou os servos, como servir aos seus senhores, né? Certo? O senhor da carne. Mas também o texto nos traz para nós, né? A questão de nós, como povo de Deus, como filho de Deus, como pessoas que representam o reino de Deus aqui na terra, nós devemos fazer tudo aqui na terra, não é? Servindo as pessoas, a comunidade, ou servindo na igreja, amém? De coração e de alma, né? Porque no original fala alma, né? Mas para nós, na nossa língua, tem o português. Mas o texto aqui fala, em Efésios, capítulo 6, que nós lemos, ele fala, servir ao Senhor, não é? Verdadeiramente de alma, certo? Mas para nós, coração, a gente entende que é da alma, ou seja, o coração representa a nossa alma, certo? Amém? Certo? E todos nós recebemos dons, capacidades espirituais, certo? De Deus, os talentos, né, como fala em Mateus 25, fala sobre isso, não é? Mateus 25, 21 a 26, ele fala da questão dos talentos, que cada pessoa, quando aceita Jesus, ela recebe talentos, né, dons, capacidades espirituais para servir e servir da maneira melhor possível. Amém? E Jesus quer que cada um de nós venhamos, né, viver de tal forma que corresponda à vontade de Deus, certo? A agir, colocar em prática todos os dons, todos os talentos que nós recebemos da parte do Senhor, né, habilidades, né, as nossas aptidões, as oportunidades que nós temos na vida, a gente tem que dar o melhor e servir, porque estamos aqui ainda. Né? Não é que a gente vai ser salvo pelas obras, mas tem que ter a obra. Porque se você tem fé e você não pratica nada, você não ajuda ninguém, né, não participa em nada, não demonstra a sua fé através da prática, ajudando as pessoas ou servindo as pessoas e da maneira certa, como é que você vai provar de que você defende algo? Né? Tanto é que esse valor, né, coração para servir, que, como o pastor falou, todos esses valores que o Ministério do Verbo da Vida tem e defende e vive e tenta viver e ensina, de acordo com a palavra de Deus. Se não fosse, não, né? É um valor errado. Como o pastor Lenildo falou, de quê? Que a Igreja Católica ela não toma as Escrituras como regra de fé e de mudança e de direções para a vida dele ou para a igreja ou para a comunidade dele. Mas nós temos que verdadeiramente, depois que ele falou da questão da firmeza doutrinária, aí é que a gente não pode sair mesmo da palavra de Deus. Amém? Porque a palavra de Deus é quem, né, examinar as Escrituras, que gostar de ter nela a vida eterna. A gente tem que ser dirigido, né, pela palavra de Deus. Amém?
Aqui, servir é uma honra. Lucas 22, versículo 27, né? Diz aqui, eu coloquei, o maior é quem está na mesa. Jesus fez a observação. Mas quem serve é quem recebe a honra diante de Deus. Não é? Jesus disse, olha, realmente, não é? Jesus falou naquele momento, quem está à mesa é quem é o importante. Mas está aqui quem está para servir. Eu estou como servo dessas pessoas e eu vou servir a ela. Né? Aquele mesmo princípio que o pastor Lucas falou, citou na ministração do dízimo e oferta, sexta-feira, é melhor dar do que receber, é o mesmo princípio aqui. Porque realmente, irmão, quando você dá algo a alguém, um presente ou qualquer coisa, certo? Você se sente bem, porque você sabe que você vai mexer com aquela pessoa vai ficar agradecida, a pessoa vai, mas rapaz, eu não mereci. Não, receba. A mesma coisa, Jesus está dizendo aqui, olha, realmente, o mais importante é quem está ali, na mesa e a gente vai servir. Mas está aqui, Jesus disse, está aqui quem está para servir, porque servindo a eles é melhor. E Deus olha dessa forma. Amém? E nós, a Bíblia diz que nós fomos salvos, né, para fazer, em Coríntios fala, 2 Coríntios fala, que nós fomos salvos para boa obra, para o serviço, certo? Para demonstrar, né, servir as pessoas, através do nosso exemplo de vida, mexer com as pessoas, e as pessoas veem a gente como pessoas diferentes, algo melhor, pessoas íntegras, pessoas direitas, né? E eu não vou seguir fulano, vou saber que segredo é esse, que essa pessoa é diferente, certo? É esse o objetivo de Deus quando Ele salva. Porque o que é que acontece, irmão? Deus podia salvar a gente e, olha, tirar logo a gente da terra, né? Vem para cá, né? Quem aceitou meu filho Jesus? Eu aceitei. Vamos, venha para cá. Tirava da terra. E como é que os perdidos iam ser alcançados? Porque a gente tem que pregar a palavra. Amém? E a questão de servir, né, esse valor que o Ministério Verbo da Vida defende, é uma maneira de demonstrar, entendeu? O nosso caráter, a nossa posição, a nossa integridade, o nosso valor, a nossa, como é que se diz, imagem de cristão que nós somos aqui na terra, como os filhos de Deus. Nós fazemos a diferença. É por isso que todas as pessoas que aceitaram Jesus verdadeiramente, ela tem que servir. E servir em tudo aquilo que for acionado, for convidado, entendeu? E você servir da menor maneira possível, porque você sabe que você vai receber o seu galardão. Amém? E o apóstolo Paulo faz essa observação. Não é? Olha aqui, o texto que nós lemos, algo tremendo. É o mesmo texto de Gálatas, de Colossenses 3, que fala sobre o mesmo tema, certo? Aí ele diz aqui, ó, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração, ou seja, de alma, a vontade de Deus, servindo de boa vontade, ou seja, como agradar ao Senhor, recebendo tudo do Senhor, como agradar a Deus, ou seja, por que isso? Porque quando nós somos salvos, a gente tem que servir as pessoas, tanto na igreja, trabalhando na igreja, servindo na igreja, mostrando seus talentos, como lá fora, entendeu? Tudo que você fizer, ou alguém mandar você fazer da maneira certa, para, entendeu? Como você estiver servindo o Senhor. Porque Deus olha isso. A proposta de Deus para a igreja dele aqui na terra, enquanto ela estiver, ela tem que ser exemplo em tudo. E também no serviço. Amém? Os talentos que fala em Mateus, não foi do nada não. Jesus unge. Quando a pessoa aceita ele, a pessoa recebe dons. Amém? Habilidades espirituais para dar o melhor, para servir na igreja, para servir as pessoas, para cuidar das pessoas. Essa assistência social é uma maneira de nós servirmos o melhor possível diante de Deus. Amém? Mas também servir é um privilégio, entendeu? É um privilégio para o
o Filho de Deus, né? Não gosto nem de usar o cristão, mas o Filho de Deus, aquele que nasceu de novo, de servir. Tem alguma coisa para eu fazer? Né? Tem alguma coisa para eu fazer? É sempre perguntar, porque nós fomos chamados, separados, salvos, né? Tirados do reino das trevas, para a gente servir ao Senhor. E para servir as pessoas também. E da melhor maneira possível, naquilo que você foi colocado. Amém? Aleluia. E temos também aqui, o nosso trabalho em Deus terá eterno peso de glória. Tudo que fizermos será visto, julgado e aprovado pelo fogo. Ou seja, tem pessoas que servem, né, de uma maneira errada, certo? Com malícia, com maus pensamentos, certo? Para ganhar a atenção das pessoas, mas Deus não gosta disso. Ou seja, se a sua maneira de agir, a maneira de servir, de se comportar, é uma maneira, não é, que é reprovada por Deus, quando você, no final, você vai ser julgado pelaquela atitude, pelaquela maneira, ou seja, a expectativa que você tinha de servir numa igreja, se dedicar a tudo, não é uma coisa sincera, verdadeira. Tem algo por trás, é um proveito próprio. Mas a Bíblia fala que o serviço ao Senhor, a igreja do Senhor, aqui na igreja local, ou em casa, no trabalho, onde for, onde você chegar, você tem que ser sincero, entendeu? Nas suas atitudes, não com malícia, mas servir verdadeiramente como aquilo para agradar o Senhor. Porque Deus conhece cada coração. Entendeu? Deus conhece cada coração. E não adianta você vir com obras de palha, porque quando o fogo queima tudo e não sobra nada. Amém? É o que diz a palavra. Servir para o Senhor. Servir com intensidade. Aqui diz Eclesiastes 9, 10 a 12. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. E tem a continuidade do versículo, mas eu estou vendo os irmãos abrindo a Bíblia, eu vou ler também. Amém? Eclesiastes, opa, fica aí, rapaz. Eclesiastes, cadê? 9. Nove, 10 a 12. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, ou na sepultura, né, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios. O pão, nem ainda dos prudentes. A riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso. Pois o homem não sabe a sua hora, como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cair de repente sobre ele. Ou seja, o que é que Salomão está dizendo aqui? Que nós devemos aproveitar o tempo, o máximo, ou tudo aquilo que alguém coloca em nossas mãos para fazer, ou as oportunidades, certo, que surge na nossa vida, nós devemos aproveitar ao máximo, entendeu? E agir com toda intensidade, fazer valer, aproveitar todas as oportunidades que é dada a cada um de nós. E também fala da questão da vida do homem. A nossa vida aqui na terra é passageira. E enquanto você está vivo, aproveite o máximo para agradar a Deus e servir as pessoas da maneira certa, né? Desde 81,
setembro de 81, que eu estou servindo ao Senhor. Desde os meus 21 anos de idade, já vou fazer 65 anos agora, né, para o mês, 65, né? Aí o que é que acontece? Estou servindo ao Senhor. Né? O pastor falou aí que eu estou ligado, eu estou vidrado, eu estou, né, animado. E é assim. Porque quanto mais você conhece a Deus, tem uma vida de oração, de consagração, você sente aquela alegria, aquele desejo de servir. Irmãos, já estamos salvos. Vamos servir ao Senhor. Entendeu, irmão? Eu já participei, já frequentei a igreja dentro dos matos, nos engenhos. A gente ia evangelizar, eu ia servir ao Senhor, pregar, de paletó. Só tinha mosca, muriçoca, mas a gente estava lá, todo mundo animado, entendeu? Já participei de igreja rica, né, riquíssima, entendeu? Já participei de favela da bocada pesada, é ou não é? Teve uma vez que eu fui pregar, irmão, numa noite, durante a semana, antes de eu chegar na congregação, eu encontrei com 2 pessoas baleadas, ainda estava viva, mas já ia morrer, entendeu? Eu encontrei assim, ele... E eu olhei, aí cheguei mais na frente, eu vi o outro também, 2 pessoas. E eu ainda preguei nessa noite. Depois que eu terminei o culto, eu avisei, disse, eu encontrei. Mas, pastor, era para ter dito a gente. Eu disse, para quê? Eu ainda consegui pregar, eu ia fazer o quê? E eu fui, entendeu? Certo? O que acontece? Que a responsabilidade na obra do Senhor, de servir ao Senhor, irmão, é coisa maior. Amém? Porque enquanto sabe uma coisa, enquanto estivermos aqui na terra, a gente tem que servir ao Senhor, entendeu? Tem que servir, já estamos salvo para uma boa obra, para trabalhar, fazer tudo aquilo que vier a nossa mão fazer, a gente tem que fazer com toda, né, intensidade, servir com fidelidade ao Senhor, como diz aqui, 1 Pedro 4, 10 e 11. Vamos lá, rápido, né? Aleluia. E é por isso que o Verbo da Vida ele faz essa observação nesses valores, e é algo que a gente tem que viver, e a gente tem que mostrar, ensinar na igreja, amém? Esse detalhe para que a igreja toda, os irmãos, os membros, a membresia, saiba desses valores que o ministério defende. São valores eternos, amém? Aqui diz, 4:10 de 1 Pedro. Servir uns aos outros, olha aí, cada um conforme o dom que recebeu, tá vendo? Ó? Como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, façam na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Tudo que se você é pastor, pastoreie da melhor maneira possível. Se você é apóstolo, seja um apóstolo verdadeiro, não é? Se você é mestre, seja um mestre verdadeiro. Amém? Tudo é um diácono, o que for na igreja. Porque você saiba, cada um de nós, certo? Todos nós recebemos dons da parte de Deus. Quando nós aceitamos a Jesus, nós recebemos dons para exercer. Procure saber qual é o dom para você servir da melhor maneira possível para a igreja. Amém? Para a igreja do Senhor e também para as pessoas. Mas procure saber o dom ou o ministério que você tem para você servir da melhor maneira possível. Amém? Glória a Deus. E que Deus abençoe. O relógio ali não para. E é isso. Amém? Esse valor de serviço ao Senhor, a gente tem que, cada dia mais, colocar em prática todas as oportunidades, né, que Deus concede a cada um de nós. E para a semana tem outros valores, né? Outros valores que vai ser ministrado aqui para a igreja, né? Há um tema muito bom, certo? É bom de vez em quando, né? 6 meses, não sei, vocês aí, colocar esse tema de novo,
entendeu? Para a igreja ficar sabendo, irmão. Amém? Certo? Glória a Deus, que Deus abençoe a cada um de nós. Já apagou ali o tempo. E a palavra vai, pastor Rodrigo.